Dando continuidade, né, ao nosso estudo dentro de proporcionalidade, né, nós então precisamos entender que a proporcionalidade acontece através das grandezas, da relação, da comparação entre grandezas. Tá? É muito utilizado o conceito da regra de 3 para trabalhar essas grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Mas agora, quando a gente pensa em ensino médio, nós vamos trabalhar essa proporcionalidade, já no conceito de função, onde a gente vai ter uma fórmula, uma sentença, né, que vai poder traduzir essa proporcionalidade, sendo ela direta ou inversa. Então, o conceito de função é o seguinte: definimos como função a relação entre grandezas ou conjuntos estabelecidas por uma lei de formação, isto é, por uma fórmula. Tá? Quando eu usava a regrinha de 3, eu montava uma proporção, né? E já usava o x, a incógnita, para indicar o valor desconhecido. Aqui agora, pensando na função, que é uma continuidade desse conceito de proporcionalidade, nós vamos usar sentenças do tipo f de x igual a x mais b, onde esse f significa em função de, tá? Eu tenho que uma resposta, algo está em função de x. Uma outra maneira da gente usar também é y igual a x mais b. Como assim? A e b vão ser números inteiros, daqui a pouco a gente vai trocar, vai ser o 2, o 3, o 4, o meio e assim por diante. Mas quando eu vejo isso aqui, eu falo que y está em função de x. Dependendo de quem for meu x, eu vou descobrir quem será o meu y. É assim, então, que a gente começa esse conceito de função. Quando a gente tem essa ideia de função, a gente pode relacionar, né, conforme a gente tinha visto antes, por conjuntos. Quando a gente pensa aqui nesse conjunto numérico, né, que eu chamei aqui de domínio, aqui estão todos os valores que eu estou atribuindo para x. E aqui eu tenho um outro conjunto chamado conjunto imagem ou contradomínio, que aqui estarão todos os valores que eu vou encontrar para y, devido a uma lei de formação. Para cada valor de x, eu irei encontrar um único y nesse conjunto que a gente chama de conjunto imagem, né? Que já eu vou melhorar isso aqui. Seria contradomínio, porque eu ainda não finalizei, mas depois daqui vai sair o meu conjunto imagem. Agora, para que exista uma relação entre x e y, né, eu preciso que haja uma lei de formação. Nesse caso, eu vou dizer que y vai ser igual a 2 vezes x. Ou poderia dizer que f de x é igual a 2 vezes x. A f de x está em função de x. Quem está em função de x? O meu y. Y é função de x. Então, dentro desse conjunto que eu chamo de contradomínio, eu vou poder obter o meu conjunto imagem, que vão ser as minhas respostas, serão os valores que eu vou ter para y após a aplicação dessa fórmula, dessa lei de formação. Então, eu poderia falar assim, ó, y vai ser igual a 2 vezes x. Mas se x for 3, quem vai ser meu y? Como eu estou multiplicando x por 2, 2 vezes 3, 6. Então, o meu y seria 6. Se o meu x for 6, 6 vezes 2, 12. Então, o meu y, nesse caso, seria 12. Quando eu tenho 9, 9 vezes 2, 18. Então, quando x for 9, o meu y será 18. Quando x for 6, o meu y será 12. Quando x for 3, o meu y será 6. Existe uma relação, tá? Entre esses números.
Então, eu vou dizer que o conjunto imagem, as respostas desse conjunto serão 6, 12 e 18 nesse caso, tá? Nós podemos também fazer o esqueminha de tabela quando temos uma função, onde nós chamamos, né, uma coluninha de x e uma coluninha de y. Então, eu atribuo valores para x com os números que podem ser inseridos de acordo com a situação. Aqui, nesse caso, a gente ainda não tem uma situação problema, então eu vou usar os mesmos, ó, 3, 6, 9. A ideia era de que eu multiplicasse cada valor de x por 2 para encontrar um único y. Então, quando eu apliquei y igual a 2 vezes x, se o meu x era 3, 3 vezes 2, 6. Se o meu x era 6, 6 vezes 2, 12. Se o meu x era 9, 9 vezes 2, 18. Tá? Nesse momento aqui, ó, nós formamos pares ordenados. Por isso que é tão importante rever as aulas, né, já gravadas sobre plano cartesiano. Porque quando eu tenho essa relação de proporcionalidade, que é uma função, uma maneira da gente externar, da gente representar essa ideia é através do gráfico. Então, quando a gente vai montar aqui, ó, para cada valor de x existe um único y, e a gente já faz essa operação matemática que está envolvida aí, eu vou ter pares ordenados. E nós sabemos que pares ordenados são representados no gráfico, tá?